Já era para termos mudado a história desse país. O problema é que o evangelho não está sendo pregado nos altares. Por isso nós não estamos formando pessoas espirituais salvas. Gente, quem é salvo saiu do abismo e veio para a rocha. Gente, quem é salvo saiu das trevas e veio para a luz. Gente, quem é salvo saiu da condenação e veio para a liberdade. Gente, quem é salvo saiu da escravatura e agora está livre. Gente, quem é salvo saiu da feiura e agora está belo. Saiu do putrefato e agora cheira. Diz a Bíblia que nós somos o bom cheiro de Cristo. Nós somos diferentes, pelo amor de Deus. Produz o evangelho na sua vida, que salvará a tua rua, salvará o teu escritório, salvará os teus funcionários, salvará a sociedade, salvará o Brasil, porque a glória de Deus está no evangelho e o evangelho deve estar em nós. Diz os que bebem que é muito bom, uísque, coquetel. Diz as meninas que ficam doidas quando bebem. Ah, é? É porque no álcool vai também o fogo. Fogo do inferno, fogo do capeta. Perde a lucidez, perde a moral, perde o pudor, perde a ética. Compreende? O evangelho é chato demais. Mas o problema é que quando você não entra por essa porta e produz e pratica todas essas... Deixa eu procurar a palavra, né? Que tudo agora é proibido, né? Toda essa miscelânea de prazer te mata, cara. Álcool mata, fumo mata, droga mata, Coca-Cola mata, carne argentina, picanha gorda mata. Tudo mata, tudo desregrado mata. E o chato é que tu não morre de uma vez, tu vai dar trabalho. Tem AVC, tem infarto e não morre. Aí vai para o hospital, dá trabalho à pobre da mulher, dá trabalho ao filho, dá trabalho ao Estado. Aí cadê o pastor? João 6,68, Pedro disse assim: para quem iremos nós? O mundo é bom, o pecado é bom, mas só a tua palavra é melhor e é excelente e nos dá vida. Bendito seja o Senhor para sempre. Dá um brado de glória aí, gente. Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Salvação, processo único para restaurar o homem. Só há uma base, um fundamento, um pilar, uma chance, uma oportunidade de recuperar o homem somente pela salvação. É a salvação, e a salvação é em Cristo. E aprendemos isto pelos evangelhos. Então nos diz o tema que nos dará a aula de hoje: salvação, processo único para restaurar o homem. Nos diz a palavra de Deus. Porque a graça salvadora de Deus tem se manifestado a todos os homens, ensinando-nos que esta graça e esta salvação só terá valia, legitimidade, chancela, se a gente renunciar à impiedade. Como também as produções humanas, concupiscências, são desejos exagerados da nossa alma. Aí a gente pode, através de renunciar à impiedade e às produções mundanas, viver neste presente tempo, neste presente século, uma vida sóbria e justa e espiritualmente, ou religiosamente, ou piamente. Fala com a tua igreja mais ainda nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Obrigado. Hoje era para ser a nossa ceia, mas devido ao imprensado das atividades concluídas ontem, resolvemos adiar para o próximo domingo, já que temos aí uma semana que também facilita a questão financeira dos irmãos, não é?
até o dia 5 é quando os irmãos recebem seus soldos, aí tem liberdade de pôr gasolina no seu carro, não é? De vir para a casa de Deus, tá certo? A gente pensa nesses detalhes em vocês. Nosso bem-vindo aos irmãos que estão através dos canais da igreja, todo domingo, agora toda sexta e também toda quarta, a igreja Ministério Canaã, através de vocês aqui presencialmente. Não pense que vocês não são importantes. São vocês que produzem este culto que leva a voz do Evangelho para o mundo, irmãos, para o mundo, né? Sabe por que eu conto alguns testemunhos aqui? Para vocês terem noção que Deus está fazendo através do esforço de vocês. Quando vocês banham-se, trocam de roupa e vêm para cá, vocês estão proporcionando um culto também para as pessoas à distância. Coloque isto na sua alma, na sua compreensão. E como eu tenho me dedicado nestes últimos anos, não tão últimos anos assim, mas de uns 2 anos para cá, mudar a minha forma de pregar e ao invés, já pela minha idade, de me expor emocionalmente, né? Eu prefiro usar já a minha velhice e começar a trazer uma palavra madura, uma palavra de ensinamento, porque esta é a posição do velho pai, né? De ensinar a palavra. Nossa sociedade carece de ensino, tanto ensino secular como ensino espiritual. É o conhecimento que liberta a gente, é o conhecimento que abre o nosso entendimento. Entendam a verdade: se conselho fosse bom, ninguém daria, venderia, não é? Por isso, as pessoas precisam passar pelas experiências das suas decisões para abrir seus olhos e compreender e conhecer. Aí se libertam das suas vontades, dos seus planos, dos seus erros, das suas fragilidades. E o Evangelho não é um conselho, mas o Evangelho é uma semente que é introduzida na nossa alma e nos liberta dos nossos achismos, não é? Dos nossos a priores, e a gente aprende o caminho do céu. A palavra salvação, eu tenho pregado demais aqui para vocês. Vocês até já sabem que etimologicamente a palavra salvação significa resgatar o homem do erro, né? Escapar da corrupção que há no mundo. A palavra corrupção dentro do espectro da teologia não é o desvio de dinheiro, desvio de finalidades, mas a corrupção é o pecado, é a produção, porque assim como a corrupção mata, né, valores, instituições, o pecado também mata, né? Então a salvação é escapar da corrupção que há no mundo. Em outras palavras, a salvação é semelhante a uma pessoa ou uma coisa que necessita de ser salvo, não é? De quê? Salvo do perigo, do abismo, do erro. Salvação nada mais é do que uma situação difícil, procurando encontrar solução para algo que é improvável. É improvável eu querer Cristo, porque o mundo me agrada. É improvável eu querer mudar de vida, de comportamento, porque a minha doença chamada pecado, ela me abastece, ela me alimenta, e ela às vezes me torna ileso, isento do julgamento dos homens, não é? Por que você matou essa vítima? Não, eu tenho problemas mentais, né? Por que você peca? Por que você não se liberta disso? Não, eu sou escravo disso, eu não consigo, né? Então é para estas coisas, estas produções improváveis da nossa alma que a salvação existe, né? A teologia chama a salvação de um dom de Deus. A teologia chama a salvação de um dom de Deus, uma graça, um favor que eu não posso pagar, restituir, né?
o Senhor pagou por mim, não é? Me aliviou. Eu estava sendo condenado espiritualmente, Ele pagou por mim, eu não posso pagar. Então é uma graça, não é? No hebraico, não é? O alfabeto, a linguagem do Antigo Testamento, a palavra salvação é exatamente o nome de Jesus, é Yeshua, não é? A palavra hebraica para salvação é Yeshua, que significa salvar, salvação. É o mesmo nome de Cristo, não é? E interessante é que os 3 pilares da salvação correspondem a uma cronologia. Por que a salvação existe? Porque há 3 pilares que estão fendidos, né? E a salvação veio para resolver estes 3 pilares. A primeira, a criação. O homem foi criado por Deus, mas o pecado o destituiu da presença de Deus. Então o evangelho e a salvação vêm para recuperar esta criação, né? O segundo pilar é a queda do homem, né? A queda do homem tornou o homem afastado do seu Criador, punido, expulso da bolha da espiritualidade da salvação. Jesus veio para furar esta bolha, para resgatar esse homem lá de fora e trazer novamente aqui para dentro, né? E o terceiro pilar é a expiação de Jesus Cristo, que é o meio, é o transporte de restauração deste homem. Então, o homem é uma criação divina, perdeu esse caráter, ele caiu, perdeu a comunhão, Deus providenciou a expiação do seu filho, que é a morte no Calvário, para recuperar esse homem. Então, a salvação não é por nenhum ser vivente, pós ou antes de Cristo. A salvação é em Cristo. E o conceito real da salvação, sabe o que significa? Que a fé em Jesus Cristo é a primeira base para a certeza da salvação. A fé em Cristo é a primeira base para a certeza da salvação. A fé em Cristo é a primeira base para a certeza da salvação. A fé em Cristo é a primeira base para a certeza da salvação. Se você tem a fé em Cristo, que morra tudo que é de demônio, a sua salvação está garantida em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Bendito seja o Senhor. Então, o significado de ser salvo nada mais é do que a garantia do lugar seguro após a morte. Então, o significado para salvação, ou de eu ser salvo, é que eu estou garantido, o lugar seguro da minha vida eterna. Este é o conceito real para a salvação. Então, se você já se afastou do mundo, luta desesperadamente para não voltar para o mundo, independente das falhas que todos nós cometemos, e isto é prova que ainda estamos na humanidade, ainda somos humanos, não é? Por isso que Cristo morreu por nós, porque nós não temos legitimidade, capacidade, eficácia de já termos asinhas aqui atrás e sobrevoarmos e dizermos que somos santos, 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 santos. Deus em Cristo ainda nos quer aqui, trabalhando, tendo raiva, alegria, ganhando dinheiro, às vezes gastando indevidamente, não é? Caindo aqui, levantando acolá. Isto faz parte do processo da salvação. Uma coisa que nós temos que pôr em mente e ter na alma é que eu não posso ficar caído. Esta é a efígie da sustentabilidade, da funcionalidade da salvação. Eu não posso ficar caído. Cometi uma fraqueza, corro para debaixo da mão do Senhor. Perdão, Senhor, não posso te abandonar. Dei uma mancada, como dizemos aqui no Nordeste, dei uma rata, cometi um agafe. Se humilha. A humildade, a humilhação é um passo preponderante para o perdão. Te humilha, reconhece: Senhor, perdão, desculpa, Senhor, foi mal. Compreende isso? Não se afaste. Pare de pensar diferente do que a Bíblia ensina. Cometeu uma fraqueza, corre para longe da igreja. Não,
cometeu uma falha, corre para perto de Cristo. Vem para a casa de Deus, vem ouvir a palavra. Não endureçais o vosso coração como os egípcios, como os judeus endureceram no deserto. Não, caiu, corre para os pés do Senhor. Então a salvação, ser salvo, é eu estar garantido o meu lugar na eternidade. E isto é que nos agrada, isto é que nos formata, isto é que nos alegra. Então entenda-se que todo aquele que exercer sua fé em Cristo para o arrependimento, também não adianta ter a fé em Cristo e brincar. Não adianta, não é, viver uma vida dissoluta, corrupta e dizer, não, eu tenho fé em Cristo. Não. Quando eu tenho fé em Cristo, eu produzo arrependimento. Arrependimento das arbitrariedades. E quando eu apresento este arrependimento das minhas arbitrariedades, por reconhecer, por fé, que Cristo é quem me expia os pecados, aí meus pecados serão perdoados e eu herdarei a vida eterna. É isso que Paulo, que a Bíblia Sagrada nos diz em João 5:24. Evangelho de São João, capítulo 5 e versículo 24, diz, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, que é Deus, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passa da morte para a vida. Observe que ele condiciona o crer na palavra, que é a mesma coisa que obedecer, e acreditar no plano salvífico para a salvação, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer no lugar dos homens. Então, nós precisamos produzir esses dois parâmetros. Olha como a aula está bem clara para a gente compreender. Então, o texto lido, aquele que eu li, de Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12, por si só, é elucidativo, é explicativo, ele é claríssimo para a nossa compreensão. E quem é Tito? Por que Paulo escreve para este Tito? Este Tito era um jovem que ouviu Paulo pregar, converteu-se ao Evangelho, abandonou a sua vida e seguiu Paulo nas suas andanças pregando o Evangelho, e tornou-se um pastor, e vai dirigir a igreja em Creta, na Grécia, e Paulo manda esta carta para ele ensinar aos crentes cretenses, aos crentes gregos, e de lá espalhar esta carta para o mundo todo. E essa epístola enviada a Tito tinha como parâmetro ensinar aos cristãos, começando por aquela igreja. Ensinar o quê? As diretrizes espirituais sobre a restauração do homem caído. Esta carta, esta leitura, que fala dos gloriosos benefícios da graça de Deus para o homem, tinha e tem a finalidade de ensinar a todos aqueles que se chegam a Cristo e aos que estão distantes de Cristo, as diretrizes espirituais sobre a salvação e restauração do homem caído, e indicar por que este homem caído é restaurado. Este é o grande dilema da raça humana. A raça humana é por si só altamente religiosa, porém ela erra por ser altamente religiosa, porque um campo minado da religiosidade produz deuses para enganar e embotar o caminho da verdade. Lembra que Paulo chega em Atenas e contempla placas de adoração a todo tipo de deuses. E há uma placa que ele se identifica. A placa dizia adoração ao Deus desconhecido. E Paulo se dirige àquela sociedade dizendo, eu quero falar para vocês a respeito daquela nomenclatura de Deus desconhecido que vocês não conhecem e eu descobri quem é. E começa a pregar o Evangelho. Esse Deus desconhecido para a humanidade é porque a humanidade gosta de coisas fáceis.
gosta de algo que somente o olhar orgânico contemple. A espiritualidade, chamada também de salvação, significa a percepção da visão espiritual, aquela que a gente fecha os olhos e vê melhor. Eu dizia ontem, ali na feira do bairro que eu fui para a evangelização, exatamente isso. Você já observou que quando a gente fecha os olhos, a gente contempla melhor? A gente materializa muita coisa boa. A gente desenha na mente aquilo que a gente quer, que a gente deseja, que a gente sonha. E você já observou que quando estamos com os olhos abertos, temos dificuldade de sonhar, de observar, de detectar? Você já observou isso? Por quê, pastor? Porque os nossos olhos são impedidos de contemplar o espiritual, porque estamos vendo o carnal, o material, o natural. E a visão espiritual é sobrenatural. A gente vê muito mais com o entendimento do que com os olhos. Por isso que precisamos, como diz Paulo em Romanos 12:2, renovar, transformar o nosso entendimento. Em outras palavras, pensar, buscar. E Paulo está ensinando a Tito, para Tito ensinar à igreja: revele, mostre à sociedade quais as diretrizes da espiritualidade que salva o homem. Em outras palavras, Paulo está explicando que quando o pecado entrou no mundo, causou grande separação entre o homem e Deus. O pecado foi como um corte negativo, errado, na hora errada, na pessoa certa. O pecado é um roubo, é um assalto. Quando Jesus fala lá em João 10:10 que o ladrão vem matar, roubar e destruir, ele está falando ali também do ladrão religioso. O Senhor está ali condenando os sacerdotes errados que existiam em Jerusalém, Israel. E o Senhor os chama de ladrão. Mas o ladrão ali não é só a personagem do sacerdote, da religiosidade que está enganando o povo. É a personificação também do inimigo, que produz o pecado como armadilha para a gente cair. Daí a salvação e a espiritualidade precisar de um entendimento relevante, elevado, dinâmico, para a gente pensar, olhar e não ser apressado em nada. O Evangelho põe o ser humano em outro patamar. O Evangelho torna o sujeito um torcedor de futebol diferente, sem algazarra. O Evangelho torna o funcionário um excelente funcionário, sem comprometer a empresa que trabalha, nem o patrão. E se acha que não dá certo, ele não se torna um empecilho e nem escandaliza o Evangelho. Ele chega numa boa conversa, testa a testa, se explica e sai e deixa as portas abertas, e não sai escandalizando Cristo. O Evangelho torna um patrão também justo. O Evangelho torna um filho justo, uma mãe justa, um pai justo. O Evangelho é a dimensão celestial, espiritual, divina, descendo e removendo tudo que há errado na nossa vida e nos entregando à sociedade uma nova pessoa, um novo homem. O Evangelho nos torna mais ético, mais educado, mais respeitado, mais honrado. Vocês viram as imagens de onde o pastor Jessé ali, que coisa extraordinária. Pessoas simples, chorando, se abraçando comigo, ore por mim. Pessoas do comércio, não evangélicas. Oh, meu Deus do céu, Nossa Senhora, como Nossa Senhora é boa. O pastor entrou aqui na minha loja, já sei que eu vou vender bem. Não interessa se ele reivindicou Nossa Senhora, interessa que ele honrou a luz do Evangelho que há naquelas pessoas que estavam ali pregando a palavra de Deus. O Evangelho é isto. Nos faz seres diferentes, não é? Tive autoridade, liberdade de bater pesado nas drogas, no tráfico. Observei olheiros, observando, mas quando a luz do Evangelho chega, a glória do Evangelho chega, o poder do Evangelho chega, a graça chega, os demônios têm que se submeter, o inferno tem que baixar a cabeça,
porque todo o poder foi dado ao Senhor dos céus e na terra. Nós precisamos entender isso. E depois que eu preguei de forma ousada, de forma incisiva, eu saí abraçando a todos. É isso que o Evangelho faz. Já era para termos mudado a história desse país. O problema é que o Evangelho não está sendo pregado nos altares. Por isso nós não estamos formando pessoas espirituais salvas. Gente, quem é salvo saiu do abismo e veio para a rocha. Gente, quem é salvo saiu das trevas e veio para a luz. Gente, quem é salvo saiu da condenação e veio para a liberdade. Gente, quem é salvo saiu da escravatura e agora está livre. Gente, quem é salvo saiu da feiura e agora está belo. Saiu do putrefato e agora cheira. Diz a Bíblia que nós somos o bom cheiro de Cristo. Nós somos diferentes, pelo amor de Deus. Produz o Evangelho na sua vida, que salvará a tua rua, salvará o teu escritório, salvará os teus funcionários, salvará a sociedade, salvará o Brasil, porque a glória de Deus está no Evangelho e o Evangelho deve estar em nós. Ora, se o pecado provoca a morte, então nós precisamos escapar para a salvação. A lei do pecado, põe aí Romanos 6 e 23, põe aí. Quando o homem cai, grande separação ocorre entre ele e Deus. Ora, pecado provoca a morte, porque o salário, a atividade, a recompensa de quem peca é a morte espiritual. Gente, não tem coisa melhor do que o pecado. Gente, não tem coisa melhor do que o mundo. Gente, estar no mundo não tem coisa melhor. O mundo não tem muros. O mundo não tem leis. O mundo é libertino. O mundo não tem dono, gente. Falo do mundo, não o mundo natural, mas o cosmos, a humanidade. Gente, é maravilhoso estar no mundo, principalmente quando tem saúde. O problema é que a gente envelhece. Os órgãos envelhecem, a pele envelhece, as juntas envelhecem, o coração cansa. E aí a gente vai para o leito e olha para trás e pergunta: o que é que eu faço para voltar e fazer tudo diferente? Aí já foi, meu filho. O pecado nos oprime de uma tal maneira que quando estamos jovens, a gente fica chateado com quem diz pra gente que não é certo isso que a gente está fazendo. Ô besteira! O pecado é pródigo em produzir achismos. Eu acho que não tem nada a ver, eu acho que isso não tem nada a ver, eu acho. O pecado tem uma mania de desviar o nosso entendimento, a nossa visão, o nosso foco. Vocês já observaram o discurso das pessoas que estão no pecado? Eu não concordo, eu não acredito. Por que isso? Vocês já observaram? Tenho que viver a vida. Qual é o problema? O pecado gera deuses, entre eles o Deus do entretenimento, o Deus do hedonismo, que é o prazer, o Deus do consumo, que é Mamon, o Deus da perversão sexual, que é Eros, o Deus do abuso de crianças, que é Moloque. Você quer o quê? E você pensa que isso não agrada a alma safada, sem vergonha? Agrada. E uma vez ela tendo subjugado o espírito morre asfixiado, pedindo oxigênio sem ter. Basta o espírito respirar que a alma sofre. Porque o oxigênio do espírito é o evangelho, é a espiritualidade, é a graça, é a glória. Basta você abrir, ter coragem de abrir o coração, Apocalipse 3:20, que se você abrir, está ferrada a alma. Ela vai ter que respeitar e ir para o lugar de insignificância dela, e o teu coração recebe uma cadeira em que o Espírito Santo irá sentar-se e mudar tudo na tua vida. Compreende isso? Então o pecado deixa os homens perdidos e sem esperança. É chato o evangelho? É, porque é apertado, é estreito, é chato demais. Para quem ama fumar, é muito chato o evangelho.
Para quem gosta de beber, é muito chato o evangelho. Para quem gosta de ser bi, tri, penta, hexa, é muito chato o evangelho. O evangelho é chato demais, o evangelho é uno, é mono. O evangelho é muito chato, irmãos. Não deixa soltar franga. Não deixa sair do armário. É muito chato esse evangelho. Eu lá quero isso? Pois é. Só que todo médico é chato para paciente. Pare de comer picanha com Coca-Cola. Mas eu gosto, mas pare. Eu nunca mais venho aqui, problema seu. Tudo aquilo que é bom é chato, irmão. Tudo aquilo que zela pela nossa vida, pela nossa saúde, é nojento. Não tem coisa melhor do que você assentar-se numa mesa e esbaldasse com gordura. Vocês já observaram que a comida natural não tem gosto? Sim ou não? Fala comigo. Vocês já observaram que a comida boa que tem gosto é a comida que mata a gente? Fala comigo, senão eu vou parar de pregar. Diz os que bebem que é muito bom, uísque, coquetel. Diz as meninas que ficam doidas quando bebem. Ah, é? É porque no álcool vai também o fogo. Fogo do inferno, fogo do capeta. Perde a lucidez, perde a moral, perde o pudor, perde a ética. Compreende? O evangelho é chato demais. Mas o problema é que quando você não entra por essa porta e produz e pratica todas essas... Deixa eu procurar a palavra, né? Que tudo agora é proibido, né? Toda essa miscelânea de prazer te mata, cara. Álcool mata, fumo mata, droga mata, Coca-Cola mata, carne argentina, picanha gorda mata. Tudo mata, tudo desregrado mata. E o chato é que tu não morre de uma vez, tu vai dar trabalho. Tem AVC, tem infarto e não morre. Aí vai para o hospital, dá trabalho à pobre da mulher, dá trabalho ao filho, dá trabalho ao Estado. Aí cadê o pastor? Com 6,68, Pedro disse assim: para quem iremos nós? O mundo é bom, o pecado é bom, mas só a tua palavra é melhor e é excelente, nos dá vida. Bendito seja o Senhor para sempre. Dá um brado de glória aí, gente. Então, para resolver essa grande questão, Deus envia seu único filho para resgatar esse homem caído, esse homem sem percepção, esse homem sem visão, e dar vida eterna para todo aquele que crê. É isso que a Bíblia revela. O que é que a Bíblia revela? Que a salvação e Cristo, o Evangelho, tem a única finalidade de recuperar o homem caído. Quando Cristo entra na casa de Zaqueu, e toda a população judaica se revolta com Cristo, porque Zaqueu roubava em impostos, estava rico, aí o Senhor manda ele descer da figueira, né? Passa em frente a essa figueira, é interessante, ela ainda está lá, totalmente preservada, separaram para ninguém tocar, e o Senhor entra na casa dele, e há um alvoroço, né? A sociedade reclama: como é que pode dizer que é filho de Deus, o Cristo, Salvador, entrar na casa de um bandido, na casa de um ladrão? O Senhor escuta e vem até a porta. Pare aí que eu vou falar. Aí ele diz isso aí, ó, Lucas 19:10. Olha o que é que Jesus diz. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia. O que é a perdição? É esta prática maligna que o mundo impõe sobre o ser humano. E Cristo veio exatamente, esta é a essência do Evangelho. E por que o homem está perdido? Por quê? Porque erra o caminho. A palavra pecado tem sua origem no grego. Lá no grego a palavra pecado, presta atenção, chama-se amartano. Amartano. No hebraico chama-se ratar, que significa errar um alvo, errar um objetivo determinado. No caso espiritual, o homem errou o alvo,
artigo definido, o alvo, o único alvo. E essa palavra do grego e do hebraico veio para o latim. E o latim, que temos a nossa língua portuguesa originada também lá, transforma em a palavra peccato, com 2C, peccato. Daí sua conotação religiosa, espiritual, referindo-se à violação dos desígnios de Deus. Se a gente fizer uma linha do tempo, da salvação, tendo por base que Paulo revela em Romanos, nós teríamos o seguinte: primeira linha do tempo, todos pecaram. Isso está em Romanos 3:23. Põe aí, rapidinho, Romanos 3:23. Vamos fazer aqui a linha do pecado. Todos pecaram, e separados, distanciados estão da glória de Deus. Segunda linha, veio a morte como punição. Romanos 6:23. Todos pecaram, aí veio a morte, porque o salário do pecado é a morte. Terceiro ponto da linha do tempo sobre a salvação. Aí Deus age, enviando o seu Filho para morrer em resgate. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Veja o que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Recapitulando a linha do tempo, todos pecaram, Romanos 3:23. Veio a morte como recompensa, como punição, Romanos 6:23. Aí Deus resolve agir na plenitude dos tempos e envia o seu Filho para morrer em nosso resgate. Quarto ponto da linha do tempo, somos agora convidados a crer, não só crer, mas confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Romanos 10, versículos 8 e 10. Veja o que diz. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Versículo 9. Visto que com o coração, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás. Versículo 10. Porque com o coração se crê, isto é, desocupa o coração dos achismos, esvazia o coração dos conceitos humanos filosóficos, ocupa ele com a palavra que você vai crer. Crer para a justiça, que é o evangelho da espiritualidade. Aí a Bíblia diz que a boca fala de que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de crer, cheio de fé, tu vai confessar o Senhor para ser salvo. É esta a situação, esta é a linha do tempo. Por que é que as pessoas aceitam a Cristo e não permanecem? Porque às vezes vem pela emoção, vem por uma condição, vem por uma amizade, às vezes vem até para poder ganhar uma menina. Rapaz, eu vou ser crente, vou entrar nos crentes, porque essa menina está me chamando, mas eu quero é ela. Cara, se tu estiver nessa condição, não sei nem quem é pior, se é tu ou é ela. Porque tu estás brincando com coisa séria, não é? Por outro lado, tem muita moça crente que merecia levar uma lapada boa. Acreditar que o cara às vezes vem para a igreja. Ah, ele aceitou Jesus, pastor, ele é tão legal, né? Ô Jesus, dá juízo a nossas irmãs. Uma irmã chegou para mim e disse: pastor, o senhor poderia, agora recente, o senhor poderia orar por mim e pelo meu namorado? Olha, irmão, não, orar por namorado e namorada não é muito certo, não. Porque o namoro é para se conhecer, se dá certo ou não, né? É para conhecer a família, ouvir, olhar comportamento. Então como é que eu vou orar em cima de uma coisa que eu não sei? Quantos meses fazem que vocês estão namorando? 20 dias. Mas minha filha, mas pastor, ele é tão legal, pastor. Eu disse: pois é, o perigo é esse tão legal, sabe? Porque tão legal não é uma definição do caráter dele, né? A gente passa 100 anos casado e a gente não conhece, né, a pessoa. 20 dias, né? Algumas horas. Compreende?
Muita gente não abre o coração para o evangelho. Pastor, eu fiz uma sociedade com um irmão, pense no irmão bacana. De onde é esse irmão, meu irmão? Da igreja, pastor. Pastor, ele é legal demais. Posso lhe apresentar ele? Pode, meu filho. Aí vem, quando vem que eu olho, não é um irmão, é um jacaré. O cara está engolindo o irmão na lábia, o cara fala que é um negócio fora de série, e eu fico só olhando. Aí ele, é legal? É legal, ele é, meu amor. No outro dia o irmão chega para mim assim: pastor, o que é que o senhor achou? Eu disse: não vou falar não, irmão. Analise o meu silêncio, porque se eu falar, você está tão caído por ele, que vai ficar com raiva de mim. Gente, a boca fala que o coração está cheio. Você pode analisar a espiritualidade de uma pessoa pelo que ela fala. Você pode analisar, avaliar, fazer uma avaliação, se o seu pretendente é realmente crente, pela fala, pelo que ele conversa com você. Você pode analisar, avaliar a sua pretendente pelo comportamento, pela fala. A fala e o rosto é tudo, irmão. O olho, a fala e a fisionomia, irmãos, não engana. Não engana. Basta você ser um pouquinho experiente. O evangelho é coisa séria. Quando o evangelho entra no coração do homem, ele decide, não tem nada que impeça ele continuar na fé. O evangelho, a primeira coisa que o evangelho faz na vida de um homem é transformar, porque ele creu para a justiça. Quem não creu para a justiça, creu para o movimento, para uma conveniência, não permanece, não cresce, não desenvolve. E este tem sido um parâmetro de identificar evangélicos problemáticos. Sexta-feira eu disse uma coisa que foi até um pouco cômica, mas é verdade. Alguns empresários têm procurado a mim: pastor, nós estamos recorrendo ao senhor, a igreja do senhor é muito grande, o rádio só alcança milhares de pessoas, então o senhor pode indicar pessoas para trabalhar da minha empresa, que eu tenho certeza que se o senhor indicar, Ave Maria, Nossa Senhora me defenda, meu padim padecício, com certeza eu não vou ter dor de cabeça. Acreditam nisso, irmão? Aí eu digo: não, irmão, não vou indicar. Não é possível, pastor? Não vou indicar. Não vou indicar. Mas por quê, pastor? Ô irmão, não pergunte não, senão eu vou pecar. Não vou não. Mas um não me deixou em paz, irmão. E resolveu vir aqui no escritório. Não, eu vim aqui. O senhor vai dizer, olhando para mim, por que o senhor não quer indicar alguém da igreja? Porque, pelo amor de Deus, Nossa Senhora me defenda, meu Pai de Patrício. O senhor é muito poderoso. Ai, irmão, chega a me tremer, minhas vistas mexeram dentro de mim. Meu irmão, não faça isso comigo não. Não, é o senhor. A minha empresa só vai ser inaugurada quando o senhor apontar os funcionários. Olha, irmão, que tentação, irmão. Irmão, até sexta-feira eu já ia enviando uns 10 currículos. Minha alma está tremendo de pavor. Aí quando foi sábado, mandei uma mensagem: olha, deixa eu dizer uma coisa, pelo amor de Deus, que eu estou sem dormir com medo. Eu disse: já foram admitidos? Não, estamos analisando. Pois quem for admitido, manda uma mensagem para mim, manda a foto e manda o nome, porque eu vou chamar lá no escritório, vou dar um cacete tão grande. Porque você não pode sujar o nome do pastor Gessé, você não pode sujar o nome da igreja, você não pode sujar o nome de Cristo. Você tem que aprender a ser luz nas trevas, você tem que aprender a ser sal na carne putrefata. Se não dá para você, seja honesto e diga, mas não escandalize o evangelho de Cristo, que é a coisa mais linda que tem na terra. Oh, meu Senhor Jesus amado do céu, o evangelho não é nada disso que estamos vivendo. O evangelho primeiro limpa o coração. Diga comigo: o evangelho primeiro limpa o coração, tira o ódio, tira o rancor, tira as mágoas. Ontem me encontrei com uma senhora que foi aos gritos: pastor Gessé, pelo amor de Deus, fala, meu Jesus, o que é isso? Venha cá na minha loja.
o senhor profetizou, o senhor me casou, e olha, passei uma luta, e eu só casei porque o senhor profetizou, mas só Deus sabe que eu tenho passado. Vala meu Jesus amado. Aí eu saí em direção à loja dela, e entrei na loja, o coração palpitando forte. Meu Deus, por que eu fui profetizar uma desgraça dessa? E como é que vocês estão? Cadê você? Tá, o marido está na loja? Não, não está não. Vai, olha, meu Jesus. E cadê a loja? Cheguei lá, uma loja linda, repleta de mercadoria. E eu preocupado, cadê ele, né? Cadê ele? Que ela disse que eu profetizei, só Deus sabe que ela aguentou. Aí eu disse, eu quero te fazer uma pergunta, serva de Deus. Faz, pastor Gessé. Pastor Gessé, eu sou desde Zé Baixo, pastor. E tu profetizou isso sobre mim, e eu casei, só Deus sabe. Não repita mais não, pelo amor de Deus. Cadê teu marido? Ah, pastor, o senhor não sabe de uma coisa. O que foi, minha filha? Jesus pegou ele assim. E fez o quê, irmã? Triturou ele. Pastor, ele está tão santo. Oh! Ai, que alívio do coração. Então eu profetizei certo, rapaz. Pastor, Deus pegou ele, converteu ele. Hoje está uma bênção. Glorificado seja o Senhor para sempre. Não importa o último estado, importa que Deus tem uma nova modalidade, uma nova transformação e uma nova casa espiritual para dar a cada um de nós. Não olhe para quem você era, olhe para quem você está sendo agora, a partir de agora em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem o evangelho não desiste fácil. Quem tem o evangelho não joga a farofa no ventilador. Quem tem evangelho é manso, prudente. Quem tem evangelho na vida não esquenta a cabeça, não fala fora de hora. Quem tem o evangelho tem prudência, tem cautela, tem parcimônia, tem calma. O evangélico, ele pode não ter estudo, pode não ter um diploma, pode não ter anel no dedo, mas pense que comportamento de lisura extraordinário, mexe com a estrutura de qualquer filósofo. Primeiro porque o evangelho ensina a gente a ser sábio, e a sabedoria no evangelho é o silêncio. O evangelho controla a matraca da nossa língua. Só tem uma coisa que o evangelho gosta da nossa língua, é quando a gente prega a palavra. A tempo e fora do tempo, prega. Por último, para encerrar essa reflexão, nós precisamos entender que após milênio, Cristo ainda está querendo transformar o homem. Tanto eu como você, como todos nós. É a sina de Cristo, é transformar o ser humano. E hoje nós abrindo a semana da Santa Ceia, é mais um dia em que o evangelho está sendo pregado, para você refletir, para você pensar. Você vai chegar em casa hoje, mulher, e não adianta você estar rodopiando na igreja com essa saia que parece umbanda, mas em casa é uma desgraça. Você vai chegar em casa diferente hoje, que o marido vai olhar e vai dizer, eu nem acredito, isso é cor de serpente, querendo me entregar, porque tu está tão manso, o que foi que houve lá? Diga para ele, a partir de hoje você é diferente. Quem tem evangelho na vida não discute, não briga, ora e Deus resolve. Não é aceitar conveniência, mas é a natureza transformada. Evangelho que não transforma a nossa natureza não é evangelho, que não modifica o nosso caráter. A gente é briguento como era lá fora, a gente é zoadento como era lá fora, a gente é fofoqueiro como era lá fora. O evangelho não bateu na sua porta. O evangelho transforma a gente, o evangelho educa a gente, o evangelho nos faz seres altamente éticos, educados, de etiqueta. O evangelho é algo extraordinário. E Cristo continua batendo na porta para nos dar esse evangelho. Está escrito em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta, batendo. Esta batida de Cristo na porta da nossa alma são as situações, as condições que acontecem. Nós precisamos aprender isto.
O Evangelho é exatamente o descanso para a nossa alma cansada destas tarefas do mundo. Jesus diz isso em Mateus 11, 28. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Nós precisamos entender isso. O Evangelho não é só Cristo na porta, não é só Ele tirando o nosso cansaço, mas é Ele se introjetando na nossa alma, na nossa vida e mudando a nossa estrutura, a nossa conjuntura. Ele diz isso em João capítulo 4, versículo 11, se não me falha a memória, 14, quando ele diz para a mulher samaritana: a tua religião acabou contigo, acabou com a tua vida social, acabou com a tua vida sentimental, acabou com a tua vida conjugal. Tu tens 5 maridos, tomado, e agora o que tu tens também não é teu, mas tu é religiosa, tu sobe todo ano para Jerusalém para adorar a Deus, e cadê a tua alma que não é transformada? Ela tinha uma sede, a sede era a espiritualidade que não tinha chegado ainda na sua alma. Aí Jesus disse exatamente isso, para encerrar o sermão, em João 4,14, põe aí rapidinho, olha o que ele diz, olha o que ele diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, nunca mais terá o mesmo comportamento, nunca mais terá dúvida, nunca mais terá condições que vêm denegrir o habitar, o meio em que você habita, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a salvação, para a vida eterna. Gente, é diferente. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo assim: ô pastor, estou tão triste, porque uma pessoa que saiu daí vive detonando o Senhor, vive falando mal do Senhor, fiquei tão triste. Eu estava preparando o sermão, e eu disse para aquela pessoa: tem um justo juiz que está vendo e ouvindo tudo. Porque, irmãos, veja bem, não adianta você se justificar para quem não quer acreditar. Você pode morrer não adianta. Quando uma pessoa faz um juízo de valor contra você, você pode se cobrir de ouro, não adianta. Aí eu estava preparando o sermão e escrevi uma frase, que eu recebo muito insights. A frase que eu recebi foi o seguinte, escuta bem, para fechar. Digam comigo: o Evangelho me torna uma árvore frondosa e frutífera, a ponto das aves de rapina virem para fazer seus ninhos e devorar os frutos. Bem forte, diga comigo: então engrosse seu caule e o seu tronco para sustentar o peso dessas aves de rapina. Fechando, se Deus te salvou pelo Evangelho, te fez uma árvore frondosa, não importa as aves de rapina que venham pousar em você, não sugará a seiva que Deus colocou na sua vida e na sua alma, que é o Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor. Não valorize, nem ligue. Afinal de contas, irmãos, na hora que você começa a brilhar, você incomoda. Na hora que você começa a produzir, se você não é nada, mas o Senhor te chamou, você já tem inimigos contra você. Os primeiros inimigos, diz a Bíblia Sagrada, que são os da própria casa, da própria igreja, da família. A gente precisa dessa consciência. Aí o que é que a gente faz se a gente creu no Evangelho? O que os antigos diziam para nós: nem escuto a zoada da mutuca. Nem ligue, não pare na sua caminhada. Se você parar para dar ouvido, é o que eles querem. Eles têm orgasmos mental. Opa, atingi. Ele se incomodou. Não ligue, trabalhe. É isso que Deus tem me ensinado, trabalhar. Quem nos justifica é o Senhor. Quem nos justifica é o Senhor. Só tem um que pode derrotar a gente. Diga comigo: só tem um. Bem bonito, só tem um que pode me derrotar. É o próprio Deus, que tem o poder de me lançar no inferno e no céu. Então, se Ele te salvou, você já está livre do inferno, já está livre da derrota, já está livre da perdição.
Se você foi chamado por Deus, então Deus é o seu tutor, Deus é o responsável pela sua vida. Bendito seja para sempre o nome de Jesus. Dá um brado de glória nesta noite maravilhosa. Dois minutos.